Todo mundo sonha com a fama. Vamos ser honestos. Quem nunca sonhou? Os holofotes, a adoração, o glamour, tudo isso parece um sonho. Mas esse sonho tem um preço alto. Sua privacidade, sua paz. Está falando sério? Você acabou de bater na minha mãe. Eu não bati em sua mãe. Sim, você bateu. E às vezes, até mesmo sua sanidade. O que você disse? Vou lhe dar uma surra. Quando cada momento, precioso ou particular, se torna um dia de pagamento para outra pessoa, a pressão pode levar qualquer um ao limite. De Sean Penn, pendurando um paparazzo em uma sacada do 9º andar por ter entrado sorrateiramente em seu quarto ao quintal de Jennifer Aniston, sendo invadido para fotos de topless. Estes são os momentos explosivos em que as celebridades esqueceram que os paparazzi estavam à espreita. Justin Bieber. A história de Justin Bieber com os confrontos com os paparazzi é bem conhecida. Seus desentendimentos com eles revelam a pressão intensa e a frustração de ser uma das celebridades mais fotografadas do mundo. Desde a adolescência até a idade adulta, Bieber sempre se viu em confrontos com fotógrafos que faziam de tudo para conseguir a foto perfeita. Suas reações a essas invasões de privacidade variaram de altercações verbais a escaramuças físicas, mostrando suas dificuldades em manter o espaço pessoal. Um dos primeiros incidentes de alto nível de Bieber com os paparazzi ocorreu em 2012, quando ele foi perseguido por um grupo de fotógrafos em Los Angeles. A perseguição terminou com Bieber sendo parado por excesso de velocidade enquanto tentava fugir deles. A situação gerou conversas sobre os perigos das táticas agressivas dos paparazzi, mas também marcou o início do relacionamento cada vez mais hostil de Bieber com a imprensa. Mais tarde naquele ano, enquanto estava em Londres, Bieber atacou um fotógrafo depois que o homem gritou insultos para ele. O astro pop teve de ser contido por seus guarda-costas, enquanto gritava: "Vou dar uma surra em você!" "O que você disse? Eu vou lhe dar uma surra!" O momento foi capturado pela câmera, tornando-se viral e aumentando a reputação de Bieber como uma celebridade de cabeça quente. Em um esforço para lidar melhor com situações tensas, foi relatado que Bieber buscou orientação de ninguém menos que a lenda do boxe Mike Tyson. Embora isso não tenha sido explicitamente relacionado aos encontros com paparazzi, muitos especularam que suas sessões de treinamento foram parcialmente motivadas por suas frequentes brigas. Tyson, conhecido por sua própria relação tumultuada com a fama, teria ensinado técnicas de boxe a Bieber, possivelmente ajudando-o a canalizar suas frustrações de forma mais construtiva. Uma das brigas mais infames de Bieber aconteceu em 2013 em um shopping center em Calabasas, Califórnia. Um fotógrafo alegou que Bieber o atacou fisicamente depois que ele tentou tirar fotos do cantor e da então namorada Selena Gomez. O paparazzo registrou isso em um boletim de ocorrência na polícia, alegando que Bieber havia lhe dado um soco, o que levou a uma investigação. Embora o caso tenha sido arquivado, foi outro incidente que pintou Bieber como uma celebridade que não conseguia lidar com a pressão da atenção constante. Em 2014, Bieber teve outro encontro acalorado, dessa vez em Londres. Depois de uma longa noite de festa, ele foi cercado por fotógrafos do lado de fora de seu hotel. Claramente sobrecarregado, ele passou por eles. E quando um dos fotógrafos se aproximou demais, Bieber se irritou, gritando obscenidades e tentando se envolver fisicamente antes de ser levado para longe por sua equipe. Isso ocorreu durante um período particularmente tumultuado em sua vida, com Bieber enfrentando vários desafios legais e pessoais. À medida que Bieber amadurecia, ele se tornava mais explícito sobre seu desdém por fotografias constantes. Em 2016, ele declarou nas redes sociais que não tiraria mais fotos com fãs ou paparazzi, citando o impacto que isso causava em sua saúde mental. Ele expressou frustração por ser tratado como um objeto, dizendo: "Chegou a um ponto em que as pessoas nem sequer me cumprimentam ou me reconhecem como um ser humano. Eu me sinto como um animal de zoológico." Embora essa declaração não tenha impedido que os paparazzi o seguissem, ela abriu um precedente para a evolução do relacionamento de Bieber com a fama. Ele começou a estabelecer limites mais firmes, mesmo que isso significasse perder a paciência ocasionalmente. Mesmo nos últimos anos, Bieber teve que se defender de fotógrafos invasivos. Em 2020, após um jantar com a esposa Hailey Bieber, ele foi cercado por paparazzi quando saíam de um restaurante em Beverly Hills. Visivelmente irritado, ele pediu que se afastassem e lhes dessem espaço. Em outra ocasião, ele confrontou um grupo de fotógrafos que estava acampando do lado de fora de sua casa, afirmando que aquilo estava passando dos limites. Outra celebridade que não gostava dos paparazzi, especialmente em seus primeiros dias, é Miley Cyrus. Miley sempre foi conhecida por sua personalidade impetuosa, especialmente quando se trata de defender as pessoas que ama. Um momento que realmente mostrou isso aconteceu em 2010, quando ela ainda estava mudando de seus dias na Disney para uma carreira mais adulta. Ela estava em Los Angeles com sua mãe, Tish Cyrus, quando um grupo de paparazzi começou a cercá-las, tentando tirar fotos. A situação ficou complicada quando um dos fotógrafos chegou muito perto de sua mãe,
tão perto que Miley pensou que ele poderia tê-la esbarrado ou tocado. Sem pular uma batida, Miley entrou em cena para proteger sua mãe, deixando claro que ninguém passa dos limites com sua família. Agindo por puro instinto, Miley não se conteve. Ela agarrou a lente da câmera de um paparazzo e os enfrentou de frente. Seu lado protetor estava a todo vapor quando ela disse ao fotógrafo para se afastar e respeitar seu espaço. Testemunhas disseram que ela estava claramente chateada, deixando óbvio que ultrapassar os limites de sua família não era algo que ela deixaria passar. Miley, está falando sério? Você acabou de bater na minha mãe. Eu não bati em sua mãe. Sim, você bateu. Eu não desrespeitei sua mãe. Eu nunca desrespeitaria sua mãe. Não faça isso de novo. Não machuque minha mãe. Eu nunca desrespeitaria sua mãe. Não pense nisso. Como você vai me desrespeitar assim? Eu jamais desrespeitaria sua mãe dessa forma. O incidente ganhou as manchetes, com fotos e vídeos do confronto circulando na internet. Muitos fãs elogiaram Miley por ter defendido sua mãe, chamando suas ações de prova do quanto ela valoriza a família. Os críticos, por outro lado, argumentaram que, como figura pública, ela deveria ter esperado a presença dos paparazzi e lidado com a situação de forma diferente. Independentemente das opiniões divididas, a resposta de Miley destacou uma questão mais ampla sobre a falta de limites que muitos paparazzi observam ao perseguir celebridades. Essa não foi a única vez que Miley teve problemas com fotógrafos invasivos. Ao longo de sua carreira, ela enfrentou inúmeras situações em que os paparazzi ultrapassaram os limites, muitas vezes invadindo seu espaço pessoal ou seguindo-a incansavelmente. Miley falou sobre as dificuldades de lidar com a fama, especialmente quando se trata de manter qualquer aparência de privacidade. Essas experiências provavelmente contribuíram para sua decisão de assumir o controle durante o incidente com sua mãe. Jennifer Aniston. A rede social fez com que o mundo parecesse menor do que nunca, conectando-nos de maneiras que não poderíamos ter imaginado. A cada atualização, temos ainda mais acesso, não apenas a informações, mas a vislumbres da vida de outras pessoas. Mas às vezes, esse nível de acesso parece ultrapassar os limites. O caso em questão é o de Jennifer Aniston. Quando ela tinha 37 anos, algumas fotos profundamente pessoais dela chegaram à internet. E digamos que elas se tornaram as favoritas de alguns espectadores entusiasmados. Jennifer, é claro, não levou a sério a invasão de sua privacidade. Ela processou o paparazzo por trás de toda a bagunça. Acontece que o responsável foi um fotógrafo chamado Peter Brandt, que achou uma boa ideia usar uma lente teleobjetiva de alta potência para tirar fotos dela de topless, enquanto ela estava relaxando em casa. Sejamos honestos. É necessário um tipo especial de assustador para conseguir fazer algo assim. Pense nisso. Peter Brandt não tropeçou acidentalmente em Jennifer Aniston. Ele planejou isso deliberadamente. Ele carregava uma lente teleobjetiva e invadiu o espaço pessoal dela. Tudo para receber um pagamento rápido ou, talvez, um momento no centro das atenções. Nunca se sabe. Mas o uso de uma lente teleobjetiva significava que ele havia se posicionado longe o suficiente para evitar ser visto. Então, por que Jennifer foi o alvo? Na época, ela estava passando por um divórcio altamente divulgado do ator Brad Pitt, o que a tornou um imã ainda maior para os paparazzi. Todos queriam um pouco da história, e Jennifer se tornou um dos alvos mais procurados em Hollywood. Quando Peter Brandt foi confrontado no tribunal, ele admitiu que havia tirado as fotos 3 semanas antes em uma rua pública de Los Angeles, a cerca de 300 metros da casa de Jennifer Aniston. De acordo com ele, o objetivo não era pegá-la de topless. Ele alegou que estava tentando tirar fotos dela com Vince Vaughn, que supostamente estava na casa na época, gerando rumores de um romance entre os dois. Eu gostaria que ela não tivesse saído de topless, disse Brandt, defendendo-se. Não era isso que eu estava procurando. Ele continuou explicando que Aniston estava em seu quintal, que tinha alguns arbustos pequenos, mas não tinha cerca, o que a tornava visível de seu ponto de vista. No ano seguinte, o advogado de Jennifer declarou que a questão foi resolvida de forma amigável, com Jennifer e Brandt resolvendo o processo de forma privada e confidencial. Enquanto a batalha legal de Jennifer com os paparazzi foi resolvida pacificamente, o encontro da próxima celebridade com os paparazzi não foi tão pacífico. Sean Penn, um homem sábio, disse certa vez: tornar-se uma celebridade significa abrir mão de sua privacidade. Mas será que realmente precisa ser assim? Uma coisa é certa: nem todo mundo está disposto a abrir mão de sua privacidade tão facilmente. E nem todo mundo lida com a invasão tão calmamente quanto Jennifer Aniston. Quando cada momento particular seu se torna um dia de pagamento para outra pessoa, a pressão pode levar qualquer um ao limite ou, no caso de Sean, fazer com que ele leve alguém ao limite. Sean já foi acusado de tentativa de homicídio, depois de supostamente pendurar um paparazzo no 9º andar do hotel em que estava hospedado. O incidente aconteceu quando Sean flagrou um paparazzo entrando sorrateiramente em seu quarto de hotel.
Assim como na situação de Jennifer Aniston, os paparazzi foram atraídos por uma dica, dessa vez sobre Sean estar filmando Shanghai Surprise com sua então nova esposa, Madonna. Eles claramente queriam chegar bem perto. George Harrison, produtor executivo de Shanghai Surprise e ex-integrante dos Beatles, chegou a voar para Macau para ajudar a aliviar a tensão entre Sean Penn e os fotógrafos. Mais tarde, Madonna falou sobre a aprovação, descrevendo a mídia durante as filmagens como incrivelmente cruel e rude. Entrar sorrateiramente no quarto de hotel de alguém para tirar uma foto não é apenas assustador, é uma invasão total de privacidade. Mas também pendurar alguém no 9º andar? Isso é totalmente insano. Agora, se pensarmos bem, Sean Penn sempre foi uma das figuras mais polêmicas de Hollywood. Estamos falando de um cara que foi acusado de tentativa de assassinato e até mesmo de fuga no passado. E ainda assim, esse paparazzo achou que era uma boa ideia entrar sorrateiramente em seu quarto. Esse cara tinha nervos de aço. Ou talvez, apenas uma completa falta de autopreservação. Em 1985, Sean Penn foi preso por atacar 2 jornalistas, Lawrence Cottrell e Ian Markham Smith, com uma pedra. Depois de gritar com eles para que parassem de tirar suas fotos, Sean teria jogado uma pedra neles, atingindo Cottrell nas costas. Ele foi preso, mas liberado após pagar uma fiança de $500. Em 1987, Penn se viu novamente em apuros. Dessa vez, ele foi acusado de agredir um figurante chamado Jeffrey Klein, no set de seu filme Colors. Klein havia tirado uma foto de Penn sem seu consentimento e, em resposta, Penn deu-lhe vários socos, até que outros membros do elenco e da equipe intervieram. Se há uma coisa que está clara, é que Sean Penn não gosta que ninguém invada seu espaço pessoal. Outra celebridade que, assim como Penn, não tolerava invasões de sua privacidade e não tinha vergonha de expressar seu desdém pelos paparazzi era Ye, anteriormente Kanye West, é imprevisível. Assim como Sean Penn, embora muitas vezes levando isso a outro nível, o nome de Ye tende a aparecer junto com alguma história ultrajante. O nome do rapper agora é quase sempre acompanhado de palavras como louco, errático ou bizarro. E, sinceramente, é difícil culpar a mídia por isso. Quero dizer, esse é um cara que uma vez mandou uma mensagem para a esposa, dizendo que queria ter intimidade com a mãe dela enquanto ela assistia. Em 2022, durante uma aparição em um podcast, Ye afirmou corajosamente que poderia fazer comentários antissemitas sem que a Adidas o abandonasse. Bem, ele estava errado. Sua queda em desgraça foi nada menos que dramática. Grandes marcas romperam seus laços com ele, incluindo Apple Music, Peloton, Skechers e, principalmente, Adidas. A Forbes chegou a informar que as consequências tiraram de Ye seu status de bilionário, um título que ele valorizava imensamente se você acompanhou sua carreira ou leu um pouco sobre ele. Ye sempre foi um estranho à polêmica. No auge de sua carreira, ele teve um encontro acalorado com um fotógrafo do lado de fora do aeroporto LAX de Los Angeles. Daniel Ramos, o paparazzo azarado, estava entre um enxame de fotógrafos esperando Ye sair de seu avião. A atenção excessiva claramente o irritou e, em um acesso de raiva, Ye ameaçou o fotógrafo para que não continuasse a segui-lo e a falar com ele. Ramos alegou que machucou o quadril durante a briga e acabou processando Kanye por agressão, lesão corporal, negligência e interferência em seus direitos civis. A história toda começou em julho de 2013, quando Ramos perguntou: Kanye, por que não podemos falar com você? Essa simples pergunta foi suficiente para irritar Ye, levando-o ao confronto. Surpreendentemente, Ye e Ramos resolveram o caso discretamente, concordando com uma quantia não revelada. Isso foi surpreendentemente saudável no final. No entanto, o próximo foi simplesmente assustador. Sophie Turner. Sophie Turner não se conteve quando se trata de chamar os paparazzi para tirar fotos de seus filhos sem permissão. Em maio de 2021, depois que fotos não autorizadas de sua filha Willa apareceram online, Sophie foi ao Instagram para expressar seu desgosto. Ela não mediu palavras, chamando de assustador que homens adultos fotografassem um bebê sem consentimento. Ela deixou claro que tem feito tudo o que pode para manter seus filhos longe dos holofotes, lembrando a todos que sua filha não pediu para que essa vida fosse fotografada. Sophie também implorou aos fotógrafos que respeitassem os limites de sua família, dizendo: Estou enojada e estou respeitosamente pedindo a todos que parem de nos seguir e parem de tentar tirar fotos de nossa filha, especialmente imprimindo-as. É assustador que homens adultos estejam tirando fotos de um bebê sem permissão. Estou doente e enojada e peço respeitosamente a todos que parem de nos seguir, parem de tentar tirar fotos de nossa filha e, principalmente, parem de imprimi-las. É nojento e vocês não têm minha permissão. Em 2023, Sophie voltou a falar sobre a difícil batalha de proteger a privacidade de seus filhos. Ela a descreveu como muito difícil e reafirmou seu compromisso de protegê-los dos olhos do público.
E como se isso não bastasse, os últimos 2 anos foram especialmente difíceis para Sophie. Em setembro de 2023, seu casamento com Joe Jonas terminou após 4 anos, quando ele pediu o divórcio. Além desse desgosto, Sophie foi alvo de duras acusações contra a mãe. Os tabloides espalharam boatos que a acusavam de negligenciar seus deveres maternos, uma alegação tão injusta quanto ridícula. Sophie enfrentou uma onda de ridicularização, depois de ter sido vista festejando sem se preocupar com nada, apenas alguns dias antes de sua separação se tornar pública. As pessoas na festa disseram que não faziam ideia de que ela estava no meio de um divórcio. Talvez a festa tenha sido sua maneira de lidar com o estresse da separação do casamento. Quem sabe? Jennifer Garner. Em 2005, quando Jennifer Garner se tornou mãe pela primeira vez, sua vida foi colocada sob um holofote desconfortável, e não apenas do tipo metafórico. Todos os dias, até 20 paparazzi ficavam no final da entrada de sua garagem, esperando para capturar cada movimento que ela fazia com seu recém-nascido. Garner, que já era uma estrela de Hollywood, de repente viu sua vida pessoal invadida em um nível totalmente novo: a maternidade. O momento não poderia ter sido mais desafiador. Tornar-se pai já é algo avassalador, com as noites sem dormir, a preocupação constante e o ajuste a um novo modo de vida. Para Garner, esses momentos profundamente pessoais foram obscurecidos pelas lentes intrusivas de fotógrafos ansiosos por vender um vislumbre dela como mãe. Quero dizer, ouça o flash da câmera. Até mesmo sair de casa, corria o risco de câmeras piscando e perguntas gritadas, transformando a entrada da garagem em um campo de batalha para os tabloides. Mais tarde, Garner falou sobre como essa atenção incessante não era apenas exaustiva, mas também profundamente perturbadora. A presença constante dos paparazzi a fez se preocupar com a segurança e o bem-estar de seu filho. Ela não sentia apenas o peso de se proteger, mas também de proteger seu bebê de um mundo que parecia determinado a mercantilizar a vida deles. Essa experiência também se tornou um ponto de virada para Garner, alimentando sua defesa de proteções mais fortes contra paparazzi, que visam crianças. Juntamente com outros pais de celebridades, ela ajudou a defender uma lei da Califórnia em 2013, que aumentou as penalidades para fotógrafos que assediassem filhos de figuras públicas. Para Garner, a questão não era a fama, era traçar uma linha entre a personalidade pública e a vida privada, especialmente quando havia crianças envolvidas. Assim como Garner, a próxima celebridade perdeu completamente a paciência com os paparazzi. Vanessa Hudgens e Cole Tucker. Vanessa Hudgens e seu marido, Cole Tucker, enfrentaram um momento incrivelmente pessoal e agridoce ao serem ofuscados pelos paparazzi. Após o nascimento de seu recém-nascido, o casal estava saindo do hospital, provavelmente sentindo uma mistura de exaustão, alegria e aquela sensação surreal de estar entrando em sua nova vida como pais. Mas antes mesmo que eles pudessem anunciar a chegada do bebê ao mundo, em seus próprios termos, imagens de paparazzi do momento vazaram. Para todos os novos pais, a decisão de como e quando compartilhar um marco tão significativo é profundamente pessoal. Mas, para Vanessa e Cole, essa escolha foi tirada deles. As fotos, presumivelmente tiradas sem o conhecimento ou consentimento deles, circularam rapidamente, tirando-lhes a chance de contar a história com suas próprias palavras. Em vez de comemorarem o nascimento de seu filho, de acordo com suas próprias condições, eles foram levados aos olhos do público em um dos momentos mais vulneráveis e íntimos de suas vidas. Essa invasão de privacidade destaca um problema maior com o qual as celebridades lidam: perder o controle sobre seus momentos mais pessoais. Para Vanessa e Cole, o que deveria ter sido um anúncio feliz se transformou em uma situação estressante, pois eles se esforçaram para lidar com a confusão emocional de ter um momento tão especial tornado público. A próxima celebridade da lista é Alec Baldwin. A briga de longa data de Alec Baldwin com os paparazzi é praticamente um capítulo à parte no drama dos paparazzi das estrelas de Hollywood. Ao longo dos anos, ele construiu uma reputação de ser uma das celebridades mais francas e confrontadoras quando se trata de lidar com fotógrafos. Seja gritando com eles, seja em brigas físicas ou simplesmente desabafando suas frustrações, Baldwin nunca se esquivou de dizer aos paparazzi exatamente como se sente. Um momento infame ocorreu em 2012, quando Baldwin estava saindo do departamento de casamentos de Nova York com sua então noiva, Hilaria Thomas. Cercado por fotógrafos, Baldwin se irritou. Ele foi fotografado supostamente prendendo um paparazzo, Marcos Santos, contra um carro. Santos alegou que Baldwin lhe deu um soco no rosto, embora Baldwin tenha negado qualquer contato físico. O incidente ganhou as manchetes, reacendendo os debates sobre os limites entre as celebridades e a imprensa. Outro encontro acalorado aconteceu em 2013, quando Baldwin entrou em uma discussão acalorada com um fotógrafo durante uma caminhada. O confronto se tornou físico, com Baldwin supostamente empurrando o homem e destruindo sua câmera. O temperamento de Baldwin não se restringe apenas aos fotógrafos de Nova York. Em 2014,
quando morava em Los Angeles, Baldwin foi novamente flagrado pelas câmeras gritando com algumas pessoas que o estavam seguindo durante um passeio com a família. Ele as acusou de colocar sua família em perigo, chamando o comportamento delas de predatório e nojento. Talvez um dos incidentes mais dramáticos tenha envolvido Baldwin perseguindo um fotógrafo que estava seguindo ele e sua família. Os vídeos do incidente mostram Baldwin correndo atrás do homem, gritando palavrões e exigindo que ele se afastasse. Posteriormente, Baldwin explicou que sua frustração se originou da constante intromissão em sua vida privada, especialmente quando seus filhos estavam envolvidos. Algumas pessoas dizem que ser uma celebridade significa abrir mão de sua privacidade, enquanto outras entendem perfeitamente por que ele está farto da intromissão constante. De qualquer forma, os encontros de Baldwin com os paparazzi se tornaram uma grande parte de sua imagem pública, mostrando como a linha entre fama e privacidade pode ficar confusa. A seguir, temos Sydney Sweeney. Sydney Sweeney falou sobre o lado sombrio da fama, compartilhando uma experiência particularmente perturbadora com a revista Glamour. Ela contou como os paparazzi invadiram seu espaço pessoal, ficando do lado de fora da casa de sua família na Flórida, gritando com seus entes queridos. Para Sweeney, que valoriza sua família unida, essa foi uma experiência perturbadora e invasiva. Ter fotógrafos chamando agressivamente, provavelmente tentando provocar uma reação ou capturar algum momento, transformou seu espaço seguro em um ambiente bastante estressante. Para ser justo, eles acabaram conseguindo o que queriam, uma reação de Sweeney. Agora, uma coisa é enfrentar o escrutínio como ator, mas ter sua família, que não se inscreveu para a vida sob os holofotes, arrastada para o caos, acrescentou outra camada de frustração e desamparo. Sweeney estava farta, mas os paparazzi não eram a única coisa com a qual ela estava farta. Aparentemente, ela deixou claro que não gosta muito da agenda Mulheres Empoderando Mulheres, que parece estar acontecendo no setor de entretenimento, pois acha que é completamente falsa. Sydney Sweeney está farta da negatividade entre as mulheres do setor. Em uma entrevista em 13 de novembro, ela expressou o quanto é frustrante ver as mulheres se rebaixando umas às outras. O que mais a incomoda é quando mulheres estabelecidas e bem-sucedidas têm como alvo talentos mais jovens que estão trabalhando duro para alcançar seus sonhos, quase como se estivessem tentando minar suas realizações. Ela não se conteve e disse: "Essa coisa de mulheres empoderando mulheres de que todo mundo fala é tudo falso. É apenas uma fachada para as outras coisas que as pessoas dizem pelas costas umas das outras." Sweeney acha que toda essa coisa de mulheres apoiando mulheres é mais uma jogada de relações públicas para chamar a atenção e obter reconhecimento do que algo que as pessoas de fato seguem no setor. A seguir em nossa lista, Kate Middleton. Em setembro de 2012, Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, tornou-se alvo de uma grande violação de privacidade, quando fotos dela de topless, tomando banho de sol em uma propriedade particular no sul da França, foram publicadas por uma revista francesa chamada Closer. As fotos, tiradas com uma lente teleobjetiva à distância, foram incrivelmente invasivas, mostrando Kate sem camisa enquanto relaxava com o marido, o príncipe William, no Château d'Hôtel, em Provence. Na época, o casal estava em férias particulares, longe dos holofotes, e as fotos foram tiradas sem o consentimento deles. As imagens foram uma violação total da privacidade de Kate, e, compreensivelmente, a família real ficou furiosa. As fotos não foram publicadas apenas na Closer, mas também foram amplamente divulgadas por outros meios de comunicação. Isso levou à indignação do público, pois muitos consideraram uma invasão desnecessária e cruel da privacidade de uma mulher que não havia feito nada mais do que desfrutar de um momento tranquilo com seu marido. Kate e o príncipe William reagiram rapidamente, entrando com uma ação legal contra a revista. A equipe jurídica da família real entrou com um processo exigindo que a revista removesse as fotos e emitisse um pedido de desculpas. Além de processar a revista pela publicação das imagens, eles também entraram com queixas legais nos tribunais franceses. O caso resultou em uma decisão judicial, que ficou do lado da família real, marcando uma vitória significativa para seu direito à privacidade. No final, os tribunais franceses ordenaram que a Closer pagasse uma multa de 45 mil euros e que emitisse um pedido público de desculpas. A revista também concordou em entregar as fotografias à família real, o que foi visto como um passo para responsabilizar os paparazzi e os meios de comunicação por seu comportamento intrusivo. A última celebridade de nossa lista é Becky G. Em 2023, Becky G teve que lidar com um intenso enxame de paparazzi no aeroporto internacional da Cidade do México. Os paparazzi estavam em seu encalço, pois os rumores de que seu noivo, o jogador de futebol Sebastian Letget, a estava traindo estavam circulando. Assim que ela entrou no aeroporto, os fotógrafos se aproximaram, criando uma cena caótica e potencialmente perigosa. Os paparazzi, ignorando qualquer senso de decência, bombardearam-na com perguntas e flashes de câmera, abrindo caminho para conseguir uma foto.
A situação era tão intensa que parecia que um confronto físico poderia ocorrer a qualquer momento. Becky G, claramente desconfortável, tentou manter a compostura enquanto lidava com o caos ao seu redor. Em um determinado momento, ela foi vista segurando seu celular, possivelmente tentando documentar o incidente. Sua equipe de segurança teve que intervir para criar alguma distância entre ela e os fotógrafos, mas os paparazzi não desistiram facilmente. Celebridades como Becky G geralmente precisam contar com suas equipes de segurança e com a lei para lidar com essas invasões. A parte louca é que, em geral, é raro que as consequências diretas recaiam sobre os fotógrafos nessas situações. Esperamos que as coisas mudem com o passar dos anos. Ei, você chegou até o final do vídeo. Parece que você gostou. Por que não dar uma olhada nesses outros vídeos na sua tela? Veja se você também gosta deles.